se entende o modernismo fora das grandes cidades. O modernismo é um fenômeno que ocorre com o início da eletrificação das cidades, a eletrificação das ruas, os bares, os cafés iluminados à noite, propiciando um convívio que antes era inexistente e impossível, as pessoas tendo, digamos assim, a possibilidade de trabalhar fora das horas em que o sol se põe, que São Paulo não era a capital da República. A gente tem que lembrar isso. São Paulo não era a capital federal. Ora, São Paulo estava muito mais ao par do que o Rio de Janeiro. E socialmente falando, o modernismo só podia ser importado por São Paulo e arrebentar na província. Havia uma diferença grande, já agora menos sensível. O Rio era muito mais internacional, Porto do Mar, capital do país. São Paulo era muito mais moderna, caipira, de serra acima. Estava, ao mesmo tempo, pela sua atualidade comercial e sua industrialização, em contato espiritual e mais técnico com a atualidade do mundo. Uma coisa dessas seria impossível no Rio, onde não existe aristocracia tradicional, mas apenas a alta burguesia riquíssima. E esta não poderia encampar um movimento que lhe destruía o espírito conservador e conformista. As artes plásticas no Brasil, à época do início do movimento modernista, era marcada pelas fórmulas acadêmicas, importadas das grandes escolas de belas artes da Europa. Desde a introdução dos valores neoclássicos, onde normas e regras no ensino de pintura, hierarquia de gêneros e temas, imposição de um modelo europeu, dificultavam a aproximação das artes com a realidade brasileira. Não que esses pintores não realizassem obras de excelente valor artístico, como no caso de Vitor Meirelles e Pedro Américo, e posteriormente de seu aluno José Ferraz de Almeida Júnior. Se na temática dos quadros de Almeida Júnior já se prenuncia uma aproximação com uma temática regional, na forma, sua pintura se mantém alinhada aos valores acadêmicos europeus. Mas foi a polêmica gerada por outra exposição que abriu definitivamente o embate artístico que culminaria na Semana de Arte Moderna de 22. Trata-se do trabalho inovador de Anita Malfatti. Assim como Sérgio Milliet e Rubens Borba de Moraes, que chegavam sabidíssimos da Europa, como afirma Mário de Andrade. Anita retornava dos Estados Unidos em agosto de 1916, onde fora estudar. Sua exposição torna-se um acontecimento de grande interesse de público e crítica. Entretanto, em 20 de dezembro, Monteiro Lobato publica o artigo Paranoia ou Mistificação, no qual tece violenta crítica ao seu trabalho, revelando-se verdadeiro porta-voz do pensamento acadêmico em voga. Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. Ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, 3 ou 4, delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, Estudante Russa e Mulher de Cabelos Verdes. E a esse mesmo Homem Amarelo, de formas tão inéditas, eu dedicava um soneto de forma parnasianíssima. Éramos assim. A Semana de Arte Moderna não criou uma escola com regras, não impôs uma técnica, não formulou um código, mas formou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem, no espírito da nossa autêntica brasilidade. 1922 é o ano da celebração do centenário da independência com a Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Mas é também um ano de intranquilidade política, marcado pela sucessão de Epitácio Pessoa. De um lado, Arthur Bernardes recebe o apoio de quase todos os estados. De outro, Nilo Peçanha funda a Reação Republicana e congrega a grande maioria das forças armadas, descontentes com a situação. O clube militar é fechado e seu presidente, Hermes da Fonseca, preso. Apesar de tudo, Bernardes vence as eleições em 1º de março de 22. A tensão explodiria em 5 de julho com a rebelião do Forte de Copacabana. Nesse mesmo ano, o Partido Comunista Brasileiro é fundado sob a liderança de Astrogildo Pereira.
Em outra trincheira, no plano cultural, os 8 Batutas, grupo popular de choro encabeçado por Pixinguinha, embarca para a Europa. O sucesso foi imediato, mas a ida do grupo causou polêmica. Muita gente se sentiu honrado pela representação do Brasil lá fora. Outras pessoas, preconceituosas, se sentiram envergonhadas. Taxavam a viagem de desmoralizadora do Brasil e pediram até providências por parte do ministro do Exterior. Em fevereiro, acontece nas noites de 13, 15 e 17, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna. Por mim, não sei quem foi. Nunca soube. Só posso garantir que não fui eu. O movimento se alastrando aos poucos já se tornara uma espécie de escândalo público permanente. E alguém lançou a ideia de se fazer uma Semana da Arte Moderna, com exposições de artes plásticas, concertos, leituras de livros e conferências explicativas. Foi o próprio Graça Aranha? Foi Di Cavalcanti? Porém, o que